Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Teoria da Computação, no Centro Universitário Estácio de Sá. Hoje é uma segunda-feira, dia 9 de novembro de 2020. São 21 horas e 20 minutos e nós vamos dar início ao nosso conteúdo para a gente fechar a unidade 2. É o arquivo do capítulo 5 do livro de Teoria da Computação. Eu vou apresentar aqui a minha tela, para a gente relembrar. Na avaliação 1 da unidade 1, a V1, a gente estudou os capítulos 1, 2, 3 e 4 desse livro de Teoria da Computação. Para a unidade 2, eu separei os dois capítulos que eu acho mais interessantes, mais úteis, mais legais, para a gente poder estudar, que é o capítulo 5, que diz respeito à máquina de Turing. Ele apresenta os conceitos do que é, o que foi a máquina de Turing, né? Na página 132, ele começa contando um breve histórico do que foi a máquina de Turing, quando que ela foi proposta, em 1936. O matemático inglês Alan Turing, ele desenvolveu um trabalho bem interessante que objetivava desenvolver uma máquina que pudesse resolver problemas computacionais. Vamos lembrar uma coisa bem interessante, tá, gente? O ano era 1936. O primeiro computador eletrônico só viria a surgir mais de 20 anos depois. Então, imagine um matemático propor desenvolver uma máquina computacional numa época em que a gente não fazia ideia do que viria a ser um computador. Então, ele fez a máquina de Turing, ela foi desenvolvida inicialmente para resolver um problema muito sério, que era quebrar a chave criptográfica da Enigma. Olha a Enigma aqui. A Enigma era uma máquina que codificava a comunicação nazista na Segunda Guerra Mundial. E aí, como eles trocavam a chave criptográfica dela todo santo dia, essa é a carinha da Enigma. Tem uma outra parte que está fechada aqui, que ela mostra um cabeamento. Então, ela tinha 4 níveis de criptografia. E aí, a ideia da máquina de Turing, ele desenvolveu essa máquina justamente para quebrar isso. E ela tinha 3 princípios. O princípio do processamento de funções, o princípio do reconhecimento de linguagens e o princípio da solucionabilidade de problemas. Então, ele baseou em cima dessa ideia, desses 3 princípios, para desenvolver a máquina de Turing. Então, ela tinha 3 atividades básicas. Ela lia um símbolo, gravava um símbolo e movia o cabeçote para a direita ou para a esquerda. Ele apresenta aqui os conceitos dela. Ela tinha uma fita, uma unidade de controle e tinha um programa que fazia a leitura. Aqui na página 135 mostra um diagrama bem legal, bem interessante de como funcionava a máquina de Turing. Ele tinha um princípio de uma fita. Teoricamente, essa fita ela é infinita, né, tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele tinha um cabeçote de controle, uma unidade de controle, que ele chama de cabeça de fita. Essa unidade, ela tinha 3 operações. Ela podia ler o conteúdo de um quadrado na fita. Ela poderia gravar um conteúdo nesse quadrado e poderia se mover para a direita ou para a esquerda. E aí, com base nisso, ele apresenta um modelo formal de como essa máquina funcionava. Então, aqui o capítulo 5, ele basicamente mostra o que é a máquina de Turing, que ela mostra a fita infinita passando pelos 2 lados, o cabeçote da fita e o estado de leitura. Então, para a gente avaliar o capítulo 5, eu vou perguntar basicamente
sobre 3 coisas. E basicamente está aqui no começo. Ó. Eu quero que vocês entendam o que era a máquina de Turing. Primeira coisa. Segunda coisa, qual é o propósito dela? E a terceira coisa, como que ela funcionava. E aí, como ela funcionava, a gente teria que entender quais são os processos, as 3 premissas dela e basicamente como que ela funciona. Então, se a gente escolher avaliar a unidade 5, eu preciso basicamente que você entenda o que é a máquina de Turing, o que foi, qual é o seu propósito, para que ela foi desenvolvida, como que funcionava a Enigma e como esse foi o propósito principal, né? Foi decodificar as comunicações nazistas durante a Segunda Guerra. Só que, como o Alan Turing desenvolveu a máquina de uma forma genérica, ela passou a ser um objeto de estudos até hoje em dia na computação que serve para resolver qualquer problema. Então, a máquina de Turing ela serve para resolver qualquer tipo de problema computável, né? O que a gente viu na primeira unidade que existem os problemas computáveis e os problemas não computáveis. Ele começa aqui na página 132, conforme eu já dei o exemplo agora há pouco, ele começa abordando os princípios por trás da, da, da máquina de Turing. Aí ele fala das 3 características e ele fala também do processo de funcionamento. Eu já até tinha pedido para vocês assistirem, o nome do filme é O Código da Imitação. Então, ele conta toda a história, tá? É bem interessante. É esse filme aqui, ó, o Jogo da Imitação. Tá aqui no YouTube, tem ele free, quem quiser assistir, com exatamente toda essa história que a gente está tratando aqui, ó, de Alan Turing, um trabalho que ele fez para poder desenvolver uma máquina universal. E olha que interessante, 1936. Tem até algumas fotos aqui, ó, na internet que mostra a máquina de Turing, ó. Era uma máquina extremamente grande, máquina de Turing. Olha só, olha aqui ela, ó. É uma máquina física mesmo, ó. A máquina de Turing. Inclusive, ela é bem retratada no filme. Aqui passa a fita, olha só que legal. E cada peça dessa é um cabeçote de leitura, olha que legal. O Rafael está comentando que no capítulo 5, tal máquina é tratada como um conceito. É verdade. O capítulo 5 aqui, ele apresenta a teoria por trás da máquina de Turing. Tá? Apresenta a teoria. Só que no ano de Turing começou esses estudos em 1932, ele concluiu em 1936 com a construção da máquina mesmo, ó. Olha aqui várias fotos dela, ó. Essa máquina ela está exposta no museu em Londres. Quem aí já visitou Londres ou pretende visitar, não deixe de ir no Museu de Londres. Fica numa avenida chamada Piccadilly. E essa máquina está exposta lá. Tá vendo? Ó? Então, a máquina de Turing, ela é um conceito teórico aqui no livro. No capítulo 5, ela é apresentada. Por quê? Porque a ideia inicial é a teoria por trás. Ela resolve qualquer problema. E aí, quando foi em 1932, Alan Turing começou esses estudos, e quando foi em 1936, ele finalizou a máquina. E finalizou de uma forma brilhante. Nesse filme aqui, ó, ele conta isso. Ele está ripado aqui, ó. E aqui, no final, eu não vou dar spoiler, não, mas é bem interessante no momento em que eles conseguem decifrar e aí acontece algo bem interessante. Vale muito a pena vocês assistirem.
e é uma história bem interessante. Ele é retratado aqui nesse filme, o jogo da intimação, aqui no YouTube, quem quiser assistir. Inclusive, vai ser muito útil para a nossa avaliação da semana que vem. E a máquina ela realmente chegou a ser construída. Aqui, essa, inclusive, é uma foto dela real, que ela está exposta no museu. O Anderson está perguntando, no filme dá a ideia de que ela foi destruída. Não, teve um momento no filme que o chefe do Alan Turing ele ficou pé da vida por conta do prazo e ele tenta destruir, mas eles não deixam, né, ela destruir. Infelizmente, Alan Turing morreu poucos anos depois, cerca de 11 anos depois. Ele se suicidou porque ele era homossexual e nessa época havia uma grande perseguição. Inclusive, ele teve que fazer um tratamento para curar a homossexualidade, porque nessa época era tratada como uma doença, né? Então, esse aqui é o Alan Turing, um matemático brilhante que desenvolveu aqui, inclusive, é uma foto, que legal, real dele trabalhando em cima dos estudos da máquina de Turing. Isso aqui é muito bem retratado no filme. Quem não teve a oportunidade de assistir ainda, por favor, não deixe de assistir. Vocês vão gostar, é uma história muito legal. Rafael, eu não sabia que a publicação da máquina tinha sido na Inglaterra. Foi justamente o governo inglês que contratou o Alan Turing, que também era um matemático inglês. Na página 133, ele apresenta das noções do mecanismo da máquina, né? Quais são as características dela? Ela tem natureza bidimensional. Aqui, inclusive, mostra numa das imagens, deixa eu voltar aqui na tela anterior. Em uma das imagens mostra justamente essa característica bidimensional da máquina. Então, ela fazia uma leitura de fita que era bidimensional, ou para a direita ou para a esquerda. Inclusive, ele fala justamente isso. A natureza bidimensional do papel não é um requerimento essencial para os cálculos. Pode ser assumido que o papel consiste em uma fita infinita organizada em quadrados. Cada quadrado desse, tá, gente? No caso, para resolver o problema da Enigma, volto a dizer que a máquina de Turing é um conceito teórico, formal, para resolver qualquer problema computável. Tá? Qualquer problema computável. No caso da decodificação das mensagens nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, cada quadrado dessa fita tinha um símbolo do alfabeto alemão que precisava ser decodificado. Porque qual era o problema? O grande problema era que a Enigma ela tinha ela tinha três níveis de criptografia. Olha aqui a foto dela, Ela tinha um primeiro nível de criptografia que era promovido por meio dessas peças aqui, Elas eram trocadas. Tinha um segundo nível de criptografia aqui no momento da digitação e um terceiro por meio de chaveamento desses cabos aqui embaixo, Então, toda noite, à meia-noite, ela era trocada. Essa chave criptográfica ela era trocada. Então, nesse caso, para resolver esse problema, considera-se a natureza bidimensional de um papel, que é uma fita teoricamente infinita, organizada em quadrados. Aí eu tenho um conjunto de símbolos que também deve ser finito, a gente já viu isso na unidade 1. Um alfabeto, a principal característica de um alfabeto tem um conjunto de símbolos finito.
Essa é a principal característica. Senão, a gente não consegue resolver. Imagina uma linguagem de programação com um conjunto de símbolos infinitos. Para representar as informações mais complexas, então é possível utilizar a sequência desses símbolos. Um conjunto de estados, e no caso ele está se referindo aqui, como é um modelo, aqui no livro ele trata do modelo teórico, é um conjunto de estados da mente da pessoa durante o processo de cálculo. E aí, naturalmente, esse conjunto é finito. Mas ainda entre esses estados, existem dois em particular, que é o estado inicial e o estado final, que fica claro mais para a gente aqui, ó, na próxima página, quando ele marca um estado inicial, é quando o cabeçote chega no quadrado para fazer a leitura, e o estado final é depois que o cabeçote faz alteração ou gravação, inserção de um símbolo do alfabeto dentro desse quadrado. Por isso que ele fala aqui na página anterior, ele fala de um comportamento que existem dois estados em particular, o estado inicial e o estado final. Um comportamento da pessoa em cada momento é determinado pelo seu estado e essa pessoa é capaz de observar e alterar o símbolo. Aqui é a teoria por trás, tá, gente? Uma máquina teórica que é tratada aqui no capítulo 5. Na máquina real, que é justamente essa imagem que a gente tem aqui, ó. Então, o que ela faz? Essa fita infinita, ela é uma fita que realmente passa aqui com os símbolos da fita, precisa ser decodificada, e, no fim, a gente tem a ideia desse cabeçote aqui, ó, que ele é retratado na página 137, ó. Só confirmar se é assim. Não, 134. Na página 134, ele explica o funcionamento. Tá vendo? Eu tenho um cabeçote de leitura. Ele tem um marcador que determina o início da fita. E os símbolos. Nesse exemplo aqui, ele colocou um alfabeto bem simples, um alfabeto composto somente pelos símbolos A, B, C e beta. Só para a gente entender, beta aqui no caso está representando um símbolo em branco. Então é um alfabeto composto por 1, 2, 3, por 4 símbolos, apenas só para a gente ter uma ideia de como ela funciona. A fita, a reticência mostra que ela é infinita, e aí eu tenho um cabeçote de leitura. E aí ele tem um conjunto, um modelo formal, ó. Um modelo formal que explica justamente a equação matemática descrita. M é igual ao alfabeto de símbolos de entrada. Nesse caso, os símbolos de entrada são os símbolos do alfabeto. No caso da máquina de Turing de 1936, para quebrar enigma, era o alfabeto, os símbolos do alfabeto alemão. Se a gente tivesse, por exemplo, aqui, imagina aquele arquivo de prova que eu mando para vocês. Alguém já teve curiosidade de abrir aquele arquivo de provas que eu mando para vocês? Vocês resolvem pelo Sysprovas? Se você abrir, por exemplo, aquele arquivo, ó, eu vou abrir um deles aqui. Vou abrir, por exemplo, o arquivo que eu mandei para o Anderson Lira, da prova dele, ó. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, ó, provas. Se você puder abrir aí um dos arquivos de provas que eu mandei para você, olha só, o conteúdo dele, eu mandei aqui a prova de vocês, por exemplo, de teoria da computação. Ó, teoria da computação, vou abrir um arquivo de prova qualquer. Vocês já repararam que quando você abre o arquivo de provas que eu mando para vocês, vocês veem esse conteúdo aqui, ó, um conjunto somente de números? Vocês já repararam isso? Ó, aqui está a prova de vocês, ó. Aqui tem a questão, tem as alternativas da questão, tem qual é a alternativa correta, tem aquela parte lá que eu falo da bibliografia. Aqui tem instruções para vocês abrirem os recursos. Não sei se vocês lembram, ó, quando vocês fazem uma prova minha, mas quando você abre o arquivo, ele tem, quando você abre, ó, só tem números, ó. Alguém já parou para se perguntar como é que funciona isso? Ora, professor, como é que aquele arquivo de prova que o senhor envia para a gente, eu abro lá pelo aplicativo Sysprovas, que aqui dentro só tem números, ó,
E quando eu abro o arquivo pelo aplicativo Sysprovas, eu consigo ler o enunciado da questão, eu consigo ler as alternativas. Como é que isso funciona? Foi mais ou menos esse problema que Alan Turing tinha para resolver. Ele tinha um conjunto de dados que não são legíveis. Você abre o arquivo aqui, por exemplo, ele começa lá, 20655428164342560004985951. Tá vendo? Isso é o que tem por trás. Era esse tipo de informação que os nazistas trocavam na Segunda Guerra Mundial entre um posto e outro. E aí eles trocavam essas informações por meio de código Morse, através de uma máquina chamada Telex. E aí, obviamente, o exército inimigo capturava essa codificação no meio do caminho, mas quando ele capturava, ele via algo parecido com isso aqui. É semelhante à tarefa que vocês teriam caso alguém aí se prontificasse. Deixa eu tentar decodificar esse livro do professor Wilson, que ele manda, porque eu sei que aqui dentro, junto com a prova, tem as respostas. Porque quando ele me manda o código para abrir as respostas, o arquivo é o mesmo. Vocês já pararam para reparar nisso? Então, a tarefa é a mesma aqui. É como se eu tivesse uma tarefa de decodificar isso daqui. Então, eu vou pegar isso daqui, vou colocar numa fita. Observe que ela é infinita. Ela tem milhares de caracteres aqui, um do lado do outro, que é o que a máquina de Turing fazia. Nesse caso de vocês, esse símbolo aqui, esse símbolo de somatório aqui, que equivale ao alfabeto de símbolos de entrada, no caso de vocês, esse alfabeto é composto por somente 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Somente 10 símbolos, de 0 a 9. Depois eu tenho a letra Q aqui, que é um conjunto de estados possíveis da máquina, o qual ele é infinito. Depois eu tenho um programa de transição, que é justamente esse programa que faz isso aqui. Ele identifica quando que ele lê um dígito, qual é a operação que ele tem que fazer e qual a leitura e a gravação que ele faz. E aí ele apresenta aqui essa teoria por trás desse mecanismo. Alguma dúvida, meus amigos, a respeito desse assunto? Vocês escolheram o capítulo 5 em vez do capítulo 8, ele é melhor porque ele é teórico. Aí é só teoria, basta eu dar uma boa lida no material, dá para gabaritar essa avaliação na semana que vem e na outra tranquilamente. Muito obrigado pela presença, meus amigos, agradeço. A gente se encontra então na semana que vem para fazer metade da avaliação, valendo 5 pontos. E no dia 23, pelo Teams, a outra metade valendo os outros pontos. E assim a gente fecha e vocês vão estar aprovados com nota máxima. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou à disposição pelo e-mail. Qualquer dúvida, basta me escrever. Obrigado e até semana que vem.